E a transição do novo governo do estado, essa transição segue coordenada pelo vice-governador eleito, Zezinho Sobral. E aí a gente se questiona como é que estão, afinal, os trabalhos da equipe. Como têm se desenvolvido os diálogos entre os gestores, as equipes técnicas das pastas estaduais. Isso se reflete na sua vida, na minha vida, em nossas vidas. Como vai ser, afinal, esse novo governo? Quais são os diagnósticos de todo esse aparato estadual, dos serviços prestados para a implementação da transição para a próxima gestão? Sobre isso e muito mais, vamos conversar agora ao vivo a respeito com o vice-governador eleito, deputado estadual, filiado ao PDT, o Zezinho Sobral. Zezinho, que honra poder recebê-lo. Como vai? Tudo bem? Boa tarde, bem, deputado. A honra é toda nossa. É um prazer imenso estar aqui na nossa TV Atalaia. E quase como vice-governador, né? Pois é, faltam poucos Zezinho? Dias, né, para a posse. E temos ainda a diplomação no dia 19, Sim. Haverá primeiro a diplomação e depois, no dia 1º de janeiro, que ocorre a posse. E como é que você está vendo, Zezinho, a sua coordenação junto a esse grupo de transição? Como é que está se desenvolvendo? Quais são os principais componentes desse grupo, que é tão importante? E também é fundamental dizer isso para a nossa audiência. Esta mudança de governo, ela também tem relação direta com o nosso dia a dia, com a qualidade da nossa vida e dos serviços públicos prestados pelo governo do estado. Não é isso, Zezinho? O princípio da transição é porque ela ocorre para que os serviços públicos sejam mantidos. Sim. Para que você tenha a oportunidade de manter a continuidade da prestação do serviço de um modo geral. Se você imaginar que tem serviços que são essenciais, que a gente não pode dispor deles um minuto sequer, quem dirá alguns dias ou alguns meses. Então, saúde, o próprio planejamento da educação, a segurança pública e outros serviços que a gente às vezes não enxerga como sendo públicos, que na verdade o são, de fiscalização, de acompanhamento, de comunicação, tudo mais, que fazem parte da nossa vida, do nosso dia a dia, e às vezes a gente não está antenado. Então, a transição foi pensada no momento onde havia a necessidade de se preservar esses serviços, de garantir a continuidade, por questões de absoluta relevância. Por exemplo, a gente estuda muito a questão dos contratos, a vigência, quando ele se encerra. Existem contratos que se encerram no mês de dezembro, outros em janeiro, outros em fevereiro, e não pode haver solução de continuidade dessa prestação de serviço de alguns não pode desses travar, contratos. Né, Zezinho? Não pois pode é, parar o serviço. Imagine um contrato de prestação de serviço no hospital de urgência, no Hospital João Alves Filho. E aí, de repente, em janeiro, parou porque não houve renovação e você não consegue mais fazer a hemodiálise, por exemplo, para quem é paciente de UTI. E assim, sucessivamente. Eu vou ao caso extremo, mas todos os outros casos, em geral, combustível, deslocamento, transporte, documentos, tudo aquilo que é serviço público, de um modo geral, as viaturas da polícia, uma ocorrência, uma necessidade, SVO, que é o Serviço de Verificação de Óbitos, ocorridos espontaneamente, o próprio IML, enfim, todas aquelas questões que são evidentemente emergenciais e precisam de continuidade, têm que ser observadas. Aliado a isso, toda uma questão de planejamento. Então, como irá se comportar a educação no próximo ano, quais as etapas que terão ser vencidas, calendário de matrícula, definição de propostas, elaboração de licitações para a compra de merenda escolar e outras providências que são necessárias. Enfim, é um volume grande de informações que a gente precisa compilar, precisa ver. Temos feito isso de forma muito tranquila, muito harmoniosa com os gestores. O time também coeso? O time coeso, a gente conversa bem, dialoga bem, e é importante que os gestores que estão na pasta possam apresentar à comissão de transição esses elementos. O que é que a gente faz? Identifica uma determinada pasta, que muitas delas têm subsidiárias, né, e a partir daí você constrói um planejamento para fazer a transição. Qual é a ideia? Que ao final e ao cabo dessas apresentações e dessa coleta de dados, a gente elabore relatórios pontuais sobre cada pasta dessa, sobre cada uma dessas ações que precisam ser mantidas, empenhadas ou alteradas, compatibilizadas, inclusive, com as propostas do futuro governo. E a partir daí você passa e faz assim, tipo, não é bem um workshop, um seminário de transição para aqueles que irão assumir a pasta e então tomarem com mais conhecimento, com mais propriedade. Uma questão muito séria para qualquer governo são as finanças. Como você tem visto isso? Existe um equilíbrio entre receita e despesas? Pois é, foi mostrado para nós a saúde financeira do Estado de Sergipe. O equilíbrio fiscal. O que é isso? Há uma receita e há uma despesa que são compatíveis neste momento. E muitos anos atrás, em função
por diversos motivos. Essa receita era menor do que a despesa, inclusive questão de despesa de pessoal, aposentados, o déficit previdenciário, que chegou a 130, 140 milhões por mês, está equilibrado hoje na faixa de 70, 75 milhões mês, que saem dos recursos da receita corrente líquida e vão para fazer frente ao pagamento dos aposentados. Então, tudo isso é estudado. Quais são as preocupações mais evidentes? O déficit previdenciário, ele está dentro de um cálculo atuarial, que sejam contribuições dos que ingressaram, aposentadorias que estão em vigência, pensões que estão em vigência, perspectiva de novos aposentados nos anos que vêm, o crescimento, que está mais ou menos controlado, teve um pico de crescimento, agora está 1, 2%, o que é normal que ocorra na questão do número de aposentados e das despesas, mas nós temos hoje duas grandes preocupações em relação ao equilíbrio, para que ele se mantenha. Primeiro, a questão das alíquotas de telecomunicações, energia elétrica e combustível, que foram alteradas pelo governo federal com o objetivo de reduzir preços. Ótimo. Porém, foi proposta uma compensação para os estados e municípios. Essa compensação não está se processando de forma correta. Ou seja, só quem tem dívida elevada pode compensar. Sergipe está num prejuízo de algo em torno de 160, 170 milhões somente este ano, com perspectivas de manutenção no ano que vem. Não há indicativos de compensação pela equipe de transição do governo federal para essa alíquota de ICMS que foi alterada. Então, o CONFAS e os estados estão encontrando soluções para haver alterações nessa alíquota modal, como a gente diz, em relação a serviços essenciais. Esse é um ponto assim, que deixa o Estado bastante preocupado e pelos cálculos feitos pela Secretaria de Fazenda, ao nos apresentar, nós teríamos um déficit em relação de frustração de receita de entre 420 e 450 milhões para o 2023. É muito recurso para a Sergipe. E áreas como a saúde e a educação, desculpe interrompê-lo, mas são prioridades também? Já há como se estabelecer como prioridades e também parcerias com o governo federal, Zé? Sim, veja, nós tivemos assim a apresentação de todas as áreas. Saúde e educação são áreas assim estratégicas na construção de qualquer governo. Sim. E não é diferente nesse que se propõe desse novo governo. O diagnóstico foi feito, nós temos que olhar a saúde pós-pandemia, as suas necessidades, os seus gargalos, aquilo que ficou pendente, que deixou de ser prioridade em função de uma situação pandêmica no mundo e agora passa a ser uma realidade. Nós temos represamento de alguns tipos de exames de imagem, nós temos represamento de alguns tipos de cirurgias eletivas, tanto que tem o Opera Sergipe, que é parte de um programa de governo. Então isso a gente passa a observar e olha como foi tratada a pandemia. Então teve um aumento de custos, teve uma elevação de algumas áreas que a gente precisa equilibrar, eu não digo conter, mas equilibrar, para que se permita avançar naquelas que ficaram mitigadas ou diminuídas ou com menos evidência no período da pandemia, para retomar. No caso da educação também. Nós temos hoje uma educação que evoluiu do ponto de vista da avaliação do IDEB, a gente tem uma melhoria no estado de Sergipe que é significativa, mas também a gente tem que buscar os avanços do novo modelo de educação que o Brasil propõe e que há uma construção conjunta, muitos estados estão discutindo isso, o governo federal também, para a gente dar encaminhamentos a esse planejamento e a construção de uma educação mais voltada para a nossa população. Lembrando que em Sergipe nós temos uma melhoria significativa dos equipamentos públicos. Muitas escolas foram reformadas, muitas outras estão em processo de reforma, outras tantas com licitação acontecendo. Então o volume de construção, de reforma e de melhoria da qualidade das estruturas físicas do ensino em Sergipe é muito significativa. Nós já estamos encerrando o tempo aqui, você percebe, corre, pois é verdade. É acelerado. Zezinho, só te perguntar rapidamente, Fábio se reúne hoje, o governador, com o prefeito, me parece, Erivaldo Nogueira, e essa articulação com relação ao secretariado, algum nome já a ser apresentado, ser lançado ou não? O governador pretende lançar os nomes pós-diplomação, sim, perto do Natal. Eu acredito que ele está ampliando essa conversa, porque Fábio, ele tem esse perfil de ter um diálogo amplo com a base política. Essa foi a grande escolha. Essa foi o motivo pelo qual ele foi, vamos dizer assim, ungido à condição de um nosso candidato nas últimas eleições, e acredito que ele preserva isso acima de tudo. Então o diálogo, a construção, a identidade, as propostas para a formação do novo governo parte dessa, vamos dizer assim, desse diálogo, dessa construção conjunta. E ele deverá, talvez,
nesse momento em que ele previu. Nós já estamos bem próximos, né? Estamos próximos aí do dia 15, próximo da diplomação, que é dia 19, e a gente efetivamente deve ter esse anúncio. Tem muita especulação, mas eu ainda aguardo a definição de Fábio. Será muito boa, eu acredito. Okay, muito obrigado. E sua participação também nesse novo governo deve ser efetiva como vice-governador mais atuante, não é isso? Eu pretendo colaborar, pretendo contribuir com a experiência que tive, com a vivência que a gente aproveitou. Com esse momento da transição, nós coletamos os dados, então eu pretendo não só passar um relatório, mas também a impressão que nós tivemos a respeito de cada uma das pastas para aqueles que virão após o anúncio, para que eles montem suas equipes e passem a se assenhorar de forma mais efetiva de cada uma das pastas. Nosso prezado deputado estadual e, em breve, nosso vice-governador Zezinho Sobral, é uma honra de receber e é sempre muito bom conversar contigo. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui na TV Atalaia e quero também fazer um registro, que é prestar a minha solidariedade e a minha condolência. Infelizmente, a passagem do nosso querido Marcos Franco, que era um amigo fraterno do meu pai, da minha família, convivi muito com ele, tenho por ele um carinho todo especial. Minhas condolências e solidariedade a Augusto Neto, a Dr. Walter, Dr. Albano, Dr. Oswaldo, enfim, toda a família, por esse momento difícil que a gente passa. E, enfim, mas desejando a todos também um Feliz Natal e um Ano Novo de muitas realizações e sucesso. Muito obrigado. Obrigado, Sérgio. Muito obrigado e boa tarde. Nosso deputado Zezinho Sobral e nosso futuro vice-governador também.